Olá a todos, estamos começando mais um Metrópolis Entrevista. Hoje, com Eduardo Ribeiro, presidente nacional do Partido Novo. Seja muito bem-vindo. Olá, Débora, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Bom, eu quero já começar falando de assunto fácil, eu quero falar de CPMI do 8 de janeiro, tudo bem? Bom, o Novo foi barrado para participar da CPMI, para compor ali o colegiado, e eu quero saber o seguinte, o que o partido está pretendendo fazer para participar, se vai recorrer, e qual que é a posição do partido em relação a isso, como é que ele está articulando isso com o presidente Lira e o presidente Pacheco? Conta pra gente um pouquinho. Não, perfeito, nós entendemos que foi uma decisão do Lira errada de encaminhar a composição por parte da Câmara sem o Partido Novo, porque a proporcionalidade é uma questão constitucional, não é regimental, né? Então, nós estamos aguardando a decisão do Pacheco, que é o presidente do Congresso, é quem tem o poder de fazer essa instalação, e se, eventualmente, o Novo, de fato, não tiver a sua cadeira que lhe é de direito, nós iremos judicializar, nós vamos exigir que nós possamos participar e termos uma cadeira na CPMI. Perfeito. Eu quero falar um pouco mais sobre a articulação, porque o Novo é um partido que, tanto no governo Bolsonaro quanto no governo do Lula, novo governo PT, no caso, tem uma posição um pouco, como é que eu vou dizer, belicosa, né? Ele não é governista, ele é independente, mas ele parece que é sempre anti quem está governando, é um partido um pouco revoltado. Isso não atrapalha um pouco nesse tipo de situação? Eu não diria belicosa, Débora, eu diria assertiva. Acho que partidos políticos e, enfim, políticos, parlamentares, sobretudo, têm que deixar muito clara a sua posição. Mas é claro que, mesmo dentro do partido, nós temos parlamentares de diversos tipos, né? Cada um com o seu próprio perfil. Hoje, na nossa Câmara Federal, a nossa bancada, por exemplo, nós temos o Marcel Van Hatten, que é um orador nato, né, com poder de eloquência e retórica muito forte, com convicções muito fortes, que consegue passar uma mensagem, inclusive mudar votações só por subir na tribuna. Então, é um poder de convencimento muito forte. Nós temos o Gilson Marques, que tem uma capacidade de articulação na CCJ, principalmente, onde ele atua, de barrar projetos ruins. Então, ele consegue fazer uma atuação muito forte dentro das comissões. E nós temos a Adriana, que é a nossa líder, a Adriana Ventura, deputada federal por São Paulo, que também tem um poder de articulação amplo, né, com outros partidos e consegue, apesar do partido hoje, nosso partido, ter uma bancada menor, consegue articular e conseguir muitos avanços dentro da Câmara. Então, cada um dos nossos políticos tem, de fato, um perfil diferente. E que bom que é assim, né? Porque se fôssemos um exército de clones, né, não funcionaria. Nós temos que ter diferentes gamas de atuação, de discurso, de narrativas, para justamente poder alcançar um eleitorado maior e conseguir passar a nossa mensagem para mais pessoas. Perfeito. Assim, presidente, posso chamar você de presidente, de Eduardo, de senhor? Você. Tá bom. O senhor falou um pouco você falou um pouco sobre o partido respeitar a individualidade, né? Acho que o episódio bem conhecido do Novo foi a saída do João Amoedo por declarar o voto ao presidente Lula contra o Jair Bolsonaro. Você não acha que esse discurso é um pouco ambíguo ao que aconteceu com o fundador do partido, ou um dos fundadores? Não, nesse caso especificamente não, porque o partido se posicionou de forma muito clara contra o PT. O Novo nasceu num ambiente de oposição ao PT completa. Foi justamente ali naquele momento em que, por acaso, o PT estava bem, né, na saída do governo Lula, para a transição do governo Lula para o governo Dilma, o Lula com uma alta popularidade, e os fundadores do Novo lá atrás identificaram, olha, esse modelo de política e modelo econômico não vai funcionar, isso aqui é insustentável, nós precisamos de um partido político que faça uma contraposição a isso que está aí. A isso que está ali era o PT. Né? Então, toda a história do Novo, ela nasceu do antipetismo, ela não nasceu para ser antipetista, mas os valores que compõem o Novo e que arregimentaram tantas pessoas é de oposição ao PT. Então, naquele momento, por mais que nós tivéssemos muitas críticas ao governo Bolsonaro, e fomos bastante críticos ao longo da campanha, ao longo dos últimos anos de mandato, inclusive lançamos um candidato próprio, não compactuar, né, com o modelo que estava sendo proposto, inclusive achávamos que era um modelo que iria trazer de volta o PT e está aí, né, no final das contas estávamos certos. Mas naquele momento de segundo turno, entendíamos que precisávamos nos posicionar contra o PT. E aí o posicionamento dele favorável ao PT vai completamente ao contrário daquilo que nós pregávamos e a situação dele no partido ficou insustentável. Algumas pessoas do Novo anularam seus votos, uma boa parte do partido votou no Bolsonaro, mas ninguém votou no Lula. Assim, é a minoria do partido que eu acho que nem acredito que nem permaneça mais. Então,
ficou muito desconectado da atual composição dos nossos membros hoje. A gente falou um pouco aqui sobre a saída do João Amoedo, que foi uma saída muito conturbada, né? Falamos um pouco sobre a posição em relação à CPI. Eu quero falar um pouco sobre eleições, porque o Partido Novo, ele já era assim, a bancada do Novo já era pequena, ela ficou menor. Como é que eu vou dizer, qual que é a estratégia do partido para que o partido não, a estratégia do partido para o partido não desaparecer? Não, perfeito. Acho que nós sofremos de um mal que, aliás, de um contexto, né, que outros partidos também sofreram, que foi a polarização, né? Então, verticalizou muito nas candidaturas presidenciais entre Lula e Bolsonaro, entre PL e PT. Os partidos que estavam ali fora desse espectro acabaram diminuindo, né? A maioria acabou diminuindo e nós sofremos desse mal também. Soma-se a isso também a um volume muito grande de recursos públicos nas campanhas que nós não usávamos até então. Então, o Novo já saiu em desvantagem na própria campanha. Mas também entendo que isso é um processo de amadurecimento do partido e de a gente rever questões que, olha, o que funciona, o que não funciona, né, onde a gente pode amadurecer mais para conseguir crescer, ser um pouco mais pragmático sem abandonar os nossos ideais, e é isso que nós temos feito, né? Fizemos reformas importantes em termos de práticas dentro do partido, vamos propor uma reforma estatutária para garantir que o Novo consiga se expandir. Um dos problemas que eu identifico que foi crucial nesse desempenho não tão favorável nessas eleições, para o Legislativo, né? Porque para o Executivo nós reelegemos muito bem o governador Zema no primeiro turno. Mas para o Legislativo foi a falta de base, né? Então, o Novo foi lá bem, em 2018 aproveitamos uma onda de renovação, o partido era novidade, conseguimos eleger 8 deputados federais, conseguimos mostrar que é possível e havia uma expectativa muito grande de que o partido pudesse crescer de forma exponencial já em 2020. Então, várias cidades, grupos em várias cidades começaram a se mobilizar para levar o Novo para os seus municípios. Só que, infelizmente, por uma estratégia equivocada do partido à época, nós optamos por não crescer. Então, muitas cidades acabaram sendo tolhidas desse projeto de expansão, o que causou muita frustração. Algumas pessoas abandonaram a política de vez, outras foram para outros partidos. E nós perdemos uma oportunidade de crescer. Nós vamos consertar esse erro agora em 2024. Então, nós temos um projeto de expansão, inclusive nós já abrimos o nosso antigo processo seletivo, hoje é a Jornada 2024, então fica aqui o convite a todos que queiram participar, jornada2024.novo.org.br. Qualquer pessoa de qualquer cidade no Brasil pode se inscrever para participar dessa formação para ser um candidato, porque nós queremos estar no maior número de municípios possível, para levar o Novo para esses municípios, né, nossa cartilha, os nossos valores, representar o partido lá, mas também para a gente ter uma base muito mais capilarizada e que permita uma estrutura eleitoral muito mais consolidada para 2026. Falando ainda em eleições, o Novo mudou a sua posição em relação ao fundo eleitoral, até porque, assim, usar recursos próprios limita muito quem quer entrar na política, porque nem todo mundo tem dinheiro para bancar uma campanha. O Novo mudou essa estratégia, vai usar fundo eleitoral? Como é que vai ser isso? Ou vai manter o Novo raiz, o novo que não usa? Não, nós enfrentamos ali um dilema, né, de responsabilidade com convicção, né? Claramente nós chegamos num modelo hoje, no Brasil principalmente, que é praticamente inviável sobreviver ou disputar em pé de igualdade com aquilo que nós nos propusemos a fazer, né, como partido político, de não usar recursos públicos. Por quê? Porque quando o partido foi fundado, lá em 2011, primeiro, não existia fundo eleitoral. O fundo partidário era uma fração do que é hoje. Eram permitidas as doações por pessoa jurídica, né, e não havia limite de doação de pessoa física. Tudo isso mudou de lá para cá. O fundo eleitoral foi criado, hoje é 5 bilhões de reais, o fundo partidário hoje é 1 bilhão de reais. Não é mais possível as doações de pessoa jurídica e as doações de pessoas físicas têm um teto de 10%, ou seja, limita até mesmo a capacidade de grandes doadores ajudarem os partidos políticos. Ou seja, o próprio sistema se moldou para dificultar o nosso modelo de campanha. Então, nós enfrentamos esse dilema. Ok, nós podemos abraçar a nossa convicção e certamente no médio e curto prazo o partido desaparecer, ou a gente abraça a responsabilidade de ter um partido de direita liberal, confiável, com pessoas corretas, honestas, republicanas, que de fato tem uma demanda na sociedade. E nós abraçamos isso, né? Então, nós mudamos um pouco a nossa visão a respeito dos recursos do fundo partidário hoje, né? Nós temos um caixa hoje de 106 milhões de reais, ouso dizer que é um dos maiores caixas de partido político hoje no Brasil. Só os rendimentos desse recurso nos garante que o partido possa ter uma estrutura
4 ou 5 vezes maior do que nós teríamos apenas com a nossa arrecadação privada, o que nós não vamos parar, continuamos com a arrecadação privada, não muda nada. Agora nós somos um partido de financiamento híbrido e, evidentemente, que agora a questão do uso do fundo partidário vai entrar, o fundo eleitoral, né, para as eleições também vai entrar em discussão, porque nós quebramos esse paradigma. Eu acho que a grande questão aqui, e o princípio do novo sempre foi o respeito aos recursos públicos. O grande problema que nós tínhamos com fundo eleitoral e fundo partidário, e que isso vai continuar com os outros partidos, é porque concentra muito poder dentro da cúpula partidária, de decidir para onde vai ser destinado. Então, para evitar que esse problema venha para dentro do novo, ao começarmos a usar esses recursos, nós queremos uma comissão super democrática com representantes de diretórios municipais, diretórios estaduais, mandatários do Diretório Nacional, e nós definimos regras para fazer essas distribuições. Ou seja, não é eu, Eduardo, presidente, que vai decidir para onde vão esses recursos. Isso foi decidido de forma democrática. Então, você dilui o poder e garante que esses recursos cheguem ao maior número de membros do partido para que seja democrático, de fato justo, para que eles possam usar de acordo com, enfim, os princípios republicanos. Você falou um pouco sobre as eleições, falou um pouco sobre 2022. O Partido Novo não tem um problema aí de dificuldade de falar com as massas? Eu assisti os debates, eu vi a participação do Luiz Felipe Dávila e, assim, a linguagem do Novo, ela não é muito corporativa para o Brasil desse tamanho? Não, eu acho que esse tempo já passou e talvez como principal exemplo seja o governador Romeu Zema, né? Que consegue transmitir, se comunicar muito bem, inclusive venceu no primeiro turno com 40% dos votos do Lula, né? Acho que ninguém consegue vencer em Minas Gerais, um estado que é a caricatura do Brasil, né? O retrato do Brasil em termos de disparidades sociodemográficas, num primeiro turno, e mantém uma aprovação tão grande se ele não conseguisse se comunicar com todas as camadas sociais. Então, acho que isso, talvez lá no início, sim, né, tenha sido um problema, mas que nós estamos ajustando ao longo do tempo, inclusive para a nossa marca, nossa comunicação. Mas não é uma exceção e não a regra dentro do partido? Eu acho que se for a exceção, certamente é a maior das exceções, porque hoje é o nosso principal político, né? E conseguiu hoje, enfim, dentro de uma conjuntura muito desfavorável, lá em 2018, ser eleito governador, ser reeleito agora em 2022 também, e certamente vai ser a grande liderança. Inclusive, nós temos muito que aprender com ele, e ele tem nos ajudado, né? A própria comunicação do Novo, agora nós reestruturamos, quem está à frente da nossa comunicação hoje é a Marina Helena, que foi candidata a deputada federal pelo Novo em São Paulo, que é um quadro excepcional do partido, está fazendo esses ajustes para que o Novo consiga, de fato, também melhorar a nossa própria comunicação e conseguir atingir o maior número de pessoas e passar a mensagem com mais clareza. Perfeito. Então, Zema vem a presidente em 2026. Confirma isso para a gente? Ainda tem muito chão pela frente. Certamente o governador vai querer estar na mesa, nós, o Novo, vamos querer estar na mesa. Ele é visto como presidenciável e não é à toa pelo fato de ele ter feito um grande trabalho à frente do governo de Minas Gerais. E ser reconhecido por isso, só que ele é muito profissional, muito comprometido com esse novo segundo mandato, né? Tem muita coisa a ser feita. Lembrando que nós enfrentamos muitas dificuldades no primeiro mandato, com 1/3 da Assembleia apenas nos apoiando. Agora nós temos 2/3 da Assembleia, então nós vamos conseguir, se tudo der certo, encaminhar boas reformas estruturantes, que não foi possível fazer no primeiro mandato, e tenho certeza que Minas Gerais vai ficar muito melhor ainda com o legado que o governador vai deixar. Então esse é o foco dele. Só que, lógico, nós temos que, e daí a minha função como presidente, nós como partido político, conseguir construir uma alternativa, porque nós somos oposição ao governo Lula, somos oposição ao PT, não queremos a continuidade do PT no Brasil, e nós temos que encontrar uma alternativa. Se vai ser o governador Romeu Zema, se vai ser o Tarcísio, se vai ser outra liderança da centro-direita ou da direita, essa é uma discussão que vai ficar para frente. O que é certeza que nós vamos estar juntos. Tá. Eu quero sair um pouco das eleições, vamos falar um pouco de pele das fake news, polêmica pele das fake news. Eu estou olhando suas redes sociais, eu vi que o partido e você é contrário à PL, mas eu quero saber o seguinte, é contrário à proposta, ao texto atual ou quer um texto alternativo? O que o Novo quer em relação ao PL das fake news? E mais importante, eu acho que é assim, ou o Novo não quer regulamentação nenhuma, quer deixar como está? Não somos refratários a um outro texto. O que nós somos refratários é, primeiro, a forma como isso está sendo colocado em pauta. 40% dos artigos do que foi proposto nesse último texto foram inseridos nas últimas semanas. Dizer que isso está sendo discutido há 3 anos é mentira, né? Ele foi altamente alterado nas últimas semanas para cá e se tentou aprovar a toque de caixa.
Existem questões lá muito preocupantes e nós somos absolutamente contrários, né? Nós entendemos que o modelo que é feito, ele tende a uma censura terceirizada, né? O Estado transfere para as Big Techs a responsabilidade de censura prévia, vamos dizer assim, ou de censurar sem uma ordem judicial ou sem atuação do Ministério Público, mediante uma punição, uma multa, ou seja, você faz com que as Big Techs, por precaução, acabem tendendo a tirar o maior número possível de manifestações, de postagens, e isso é muito ruim, porque a partir de um determinado momento ela vai começar a censurar pessoas que podem criticar o governo, que queiram criticar o governo, né? Aí já não vivemos mais uma democracia livre. Então, não somos refratários a um texto que seja palatável, que faça sentido. Agora me preocupa muito também as narrativas que foram sendo criadas em torno de um objetivo de se aprovar esse texto, porque para muitos dos crimes que, enfim, ou alega-se que esse projeto iria coibir, já existem mecanismos. Nós temos o Marco Civil da Internet, nós temos o Código Penal, nós temos o Código Civil. Então, ninguém deixa de processar alguém por estar na internet ou não, ou ter sido um crime na internet. Então, você já tem os mecanismos jurídicos para isso, né? O que claramente ficou explícito para nós nesse texto é que havia um grande risco de censura, né, por parte do governo, mais terceirizado para as Big Techs. Então, de jeito nenhum, nós somos totalmente contra, não somos refratários a uma nova discussão, mas aquela estrutura de texto não podia passar. Entendi. Sobre o que aconteceu no 8 de janeiro, né, a gente está falando sobre a CPI e tal, eu quero voltar um pouquinho só para fazer uma pergunta que ficou. Se o Novo conseguir participar da CPI, né, e tudo mais, qual será a posição do Novo dentro da comissão? De total independência. Acho que tem muita coisa para ser esclarecida e, dado que o governo federal, por ser parte e ter um viés ideológico muito forte, não acredito que ele tenha isonomia para fazer essa investigação sozinho, né? Acho que é um caso clássico de necessidade de uma comissão parlamentar de inquérito. E nós vamos lá para fazer parte dessa comissão com total independência. Doa quem doer, mas nós queremos saber a verdade. Tem muita informação desencontrada, tem documentos que vêm e vão, e a gente precisa esclarecer se sabia, se não sabia, quem de fato é o culpado, se teve omissão, se não teve omissão, para a gente saber a verdade, né? E a verdade esclarecida, beleza, vira a página, pune-se quem são os culpados e segue o jogo. Então, o lado do Novo vai ser o lado da verdade. Bom, o que eu não te perguntei, que faltou te perguntar, e o senhor queria muito ter respondido nessa entrevista, essa é a hora, presidente. Olha, eu só queria dizer que o Novo passou por momentos difíceis desde a sua fundação. É um partido, de certa forma, recente, né? Nós temos o nosso registro de 2015, então há muito ainda que se aprender. Mais de 90% dos nossos filiados nunca foram filiados a nenhum partido político. Eu mesmo, né, me filiei pela primeira vez no Novo e pretendo só continuar no Novo, não pretendo sair. Para mim, a esperança do Brasil é esse partido. Nós queremos ser um partido que vá da centro-direita à direita, que seja uma coalizão ali de libertários, de liberais, de conservadores, e que consiga ter massa e densidade eleitoral, só que pessoas corretas, pessoas do bem, né, e para isso nós criamos esses controles internos, né, de termos de compromisso, de governança, de separar quem é dirigente. Eu, por exemplo, sou dirigente, não posso ser candidato, não posso ser mandatário, para evitar que se criem os caciques, que se criem os castelinhos. Então, queria até aproveitar e fazer de novo, reforçar um convite para todas as pessoas que estão assistindo, que querem fazer parte da política, que se identificam com o Novo, com as pautas liberais, de direita e de centro-direita, venham participar da política, né? Não existe nenhuma forma de você fazer o bem em escala, senão através da política. E precisa de uma ferramenta, a ferramenta é o partido político, e nós queremos ser essa ferramenta, uma plataforma que dê conforto para as pessoas de bem virem fazer parte da política. Então fica de novo o convite, jornada2024.novo.org.br, para todos aqueles que queiram ser vereador, prefeito em 2024. Perfeito. Nós conversamos com o presidente nacional do Partido Novo, Eduardo Ribeiro. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e sempre à disposição.